que o seu dia e a sua semana sejam repletos de paz e clareza. Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa história de quase 350 anos. E tudo para tentar responder uma pergunta que é, nossa, muito atual. Exatamente. Porque os piores conselhos quase sempre vêm daquelas pessoas que parecem as mais... Sábias, as mais práticas. É uma ótima pergunta. É que a gente tende a pensar nos grandes dilemas como uma luta, sabe? Bem contra o mal, certo contra o errado, tudo muito claro. Sim. Mas na vida real, a escolha mais difícil é quase sempre entre o caminho certo, que é super árduo, e um atalho. Um atalho que parece lógico, seguro, Sensato. perfeitamente sensato. E é essa armadilha que a gente vai explorar hoje, usando um trecho do clássico O Peregrino, de John Bunyan. O nosso protagonista, um homem chamado Cristão, está bem no comecinho da sua jornada espiritual. Ele acabou de fugir da cidade dele. Isso, já superou o primeiro grande obstáculo, o pântano do desânimo. E ele continua andando com um fardo, um peso enorme e doloroso nas costas. Ele só quer se livrar daquilo. Ele está desesperado. E a nossa missão aqui é entender o que acontece quando, nesse exato momento de vulnerabilidade, ele encontra alguém que oferece a solução perfeita. E essa solução perfeita é o centro de tudo. O encontro que a gente vai analisar, ele é fundamental porque a tentação aqui não é um monstro, não é um vício óbvio. Não. É um conselho. Um conselho que soa bem intencionado, vindo de uma figura respeitável. E essa é, talvez, a forma mais perigosa de se desviar do caminho. A gente vai ver como o Bunyan usa nomes, lugares, símbolos, tudo para construir uma crítica poderosa a essa sabedoria que é só do mundo, sabe? Certo. Então vamos para a cena. O cristão está exausto, caminhando sozinho, e ele vê um cavalheiro se aproximando. E o nome do sujeito já entrega tudo. Totalmente. Senhor, sábio segundo o mundo. Ele vem da cidade da... Diplomacia profana, que, não por acaso, é vizinha da cidade da destruição, de onde o cristão fugiu. Ou seja, ele não veio de muito longe. Nem geograficamente, nem em mentalidade. Exato. E o mais curioso é que ele já sabe quem é o cristão. Assim, a partida do nosso protagonista virou fofoca na região. Impressionante. Isso já mostra uma coisa, né? No momento em que você decide mudar de vida, seguir um caminho diferente, você vira assunto. As pessoas que ficaram para trás começam a observar, a comentar. A julgar. A julgar. A pressão social para não mudar é uma das primeiras barreiras. Chega antes dos monstros e dos dragões da jornada. Essa ideia da fofoca espiritual é ótima. E o senhor sábio, ele não perde tempo. Ele vai direto ao ponto, questionando a aparência do cristão. Por que essa pressa? Por que esse fardo? É quase um tom de, calma rapaz, por que tanto drama? Isso. E a resposta do cristão é de uma sinceridade brutal. Ele diz que está indo para a porta estreita, para se livrar do fardo. E aí ele confessa algo terrível. O peso é tanto que ele não consegue mais ter alegria com a própria família, com a esposa e os filhos. É uma dor que isola completamente. Nossa! É impressionante como ele se abre para um completo estranho. Isso diz muito sobre o desespero dele, né? Claro, ele está disposto a ouvir qualquer um. Qualquer um que ofereça uma gota de esperança. E é aí que o senhor sábio segundo mundo ataca. Ele tem a solução. Mas antes de oferecer, ele primeiro destrói a credibilidade de quem deu o conselho original. Uma tática clássica. Ele amaldiçoa o evangelista, a pessoa que colocou o cristão no caminho. E ele pinta essa jornada como um filme de terror. Exagera tudo. Exaustão, dor, fome, leões, dragões, escuridão e, por fim, a morte. Ele desmoraliza a alternativa para que a dele pareça a única opção razoável. E que alternativa? Muito atraente. Ele aponta para uma vila ali perto. O nome? Moralidade. E lá mora um senhor muito respeitado, o senhor Legalidade. Um especialista, segundo ele, em remover fardos. E tem mais, né? Tem. E o melhor, se o pai não estiver, o filho, um jovem simpático e educado, chamado Urbanidade, resolve também. É quase um negócio de família. E a promessa é de uma vida boa.
Segurança, amigos, alegria, vizinhos honestos, comida barata. Tudo de bom. A gente conhece essa figura, né? É aquele tio no churrasco de domingo que, quando ouve sobre o seu sonho de largar tudo para abrir um negócio, ele diz: Isso é muito bonito, mas não paga as contas. exato, por que você não presta um concurso público, estabilidade, segurança? É a mesma lógica 350 anos depois. É a sabedoria do mundo. Sempre vai priorizar o que é seguro, previsível e confortável. Mas, espera um pouco. Por que o cristão cai nessa tão fácil? O conselho parece bom demais para ser verdade. Ele já tinha uma direção clara do evangelista. O que acontece ali psicologicamente? Acho que duas coisas. Primeiro, cansaço. Ele está vulnerável. Certo. Segundo, e mais importante, o conselho do Senhor sábio apela para algo muito profundo na gente. O desejo de resolver nossos problemas pelo nosso próprio esforço, pelo bom comportamento. A ideia de ir para a vila da moralidade e procurar o Senhor legalidade é, no fundo, a promessa de que você pode se livrar da sua angústia existencial sendo uma pessoa boa. Sendo correto. Do que a jornada da fé, que exige entrega, sacrifício, confiança no desconhecido. Entendi. É a promessa de controle. Seja uma pessoa decente e tudo vai ficar bem. E o cristão, ele compra a ideia. Compra na hora. Ele se desvia do caminho e vai em direção à vila da moralidade. Mas é aí que as coisas começam a dar muito, mas muito errado. Ele se aproxima de uma colina imensa. E o texto diz que a encosta parecia que ia desabar sobre a cabeça dele. Exato. E essa colina é um dos símbolos mais potentes de toda a obra. Ela representa o Monte Sinai. O lugar onde Moisés recebeu os 10 mandamentos. Mas eu não entendi uma coisa. Se a colina representa a lei de Deus, e a lei é boa, né? Os 10 mandamentos, não matar, não roubar, por que ela é tão ameaçadora aqui? Por que ela ameaça esmagá-lo? Se a grande sacada teológica de Bunyan, que ele pega direto do apóstolo Paulo, a lei é boa sim, mas ela tem um problema. Ninguém consegue cumpri-la perfeitamente. A função da lei, nessa perspectiva, não é salvar. É funcionar como um espelho. Ela só mostra o quão longe a gente está do padrão ideal. Entendi. Então, quando você tenta se livrar do seu fardo de culpa através da legalidade, ao pé do Monte Sinai, o resultado é o oposto do alívio. Você só fica mais consciente de cada falha sua. E é exatamente isso que acontece com o cristão. O texto diz que o fardo nas costas dele parece ficar mais pesado. mais pesado do que antes. Aí a ironia total. E para piorar, da colina começam a sair lampejos de fogo. Ele entra em pânico, começa a suar, a tremer, se arrependendo profundamente de ter dado ouvidos àquele conselho. O que o Bunyan está fazendo aqui é genial. Ele está codificando uma ideia que a psicologia moderna levaria 300 anos para comprovar. Que tentar se salvar através da perfeição perfeita, da legalidade, não só não funciona, como na verdade aumenta a nossa ansiedade. O fardo fica mais pesado. É a armadilha do perfeccionismo. Nossa. Os lampejos de fogo são o medo constante do julgamento, de não ser bom o suficiente. O caminho fácil se revelou uma prisão de medo e culpa. É nesse momento de puro terror que o evangelista reaparece. E ele não volta com um sorriso no rosto. Nem um pouco. O texto diz que ele surge com um semblante severo e temível. Basicamente uma cara de poucos amigos. E a primeira pergunta dele é como uma faca. O que você está fazendo aqui? E essa dureza é importante. Não é crueldade. É a urgência de um médico que encontra o paciente prestes a tomar um veneno achando que é remédio. Faz sentido. Ele precisa ser firme para quebrar o encanto do conselho razoável do Senhor Sábio Segundo Mundo. A verdade, às vezes, precisa ser dita de forma contundente para nos acordar. Cristão fica paralisado de vergonha. Ele gagueja, confessa que um cavaleiro o convenceu a buscar um alívio mais fácil. E aí o evangelista o repreende. E cita a Bíblia, dizendo algo como: o justo viverá pela fé, mas se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. É um choque de realidade. Exato. Ele está reconectando o cristão à fonte original da verdade. E aí ele desmascara toda a farsa. Ele explica que o Senhor Sábio Segundo Mundo, ele odeia o caminho da cruz porque ama a lógica deste mundo, que oferece uma vida sem sacrifício. E então,
Ele resume. Ele resume o conselho que o cristão seguiu em 3 erros fatais que ele precisa abominar. Imagino que o primeiro erro seja simplesmente ter saído do caminho. Mas quais seriam os outros? Talvez algo sobre o orgulho de tentar resolver tudo sozinho? Você pegou a essência do terceiro erro. É exatamente isso. Mas antes, Tem o segundo. o segundo erro é ainda mais sutil. O primeiro, como você disse, foi simplesmente dar ouvidos ao mundo em vez a Deus. O segundo foi deixar que o Senhor sábio tornasse a cruz, o sofrimento, a renúncia, a dificuldade da jornada, algo odioso aos seus olhos. Ele o fez desprezar o processo. Entendi. E o terceiro, o mais grave, foi colocá-lo no caminho da morte, que é o caminho da legalidade. Essa tentativa de se justificar pelas próprias obras. E ele ainda fala mais sobre a família do senhor Legalidade, não fala? Tem um detalhe sobre a mãe dele ou algo assim? Sim. E aqui o Bunyan coloca uma espécie de easter egg para quem conhecia a Bíblia a fundo na época. Ah, é? Evangelista diz que o senhor Legalidade é filho da mulher escrava. Para os leitores daquele tempo, isso era um código óbvio para uma passagem da carta de Paulo aos Gálatas. E o que significava? A mensagem cifrada era: esse sistema da lei, do Monte Sinai, parece correto, mas ele não gera filhos livres. Ele gera escravos da performance e do medo. Portanto, o Legalidade, sendo filho desse sistema, nunca poderia libertar ninguém. Ele só pode criar mais escravidão. Uau! É uma crítica teológica poderosíssima disfarçada de uma fofoca genealógica. É uma destruição completa do argumento do Senhor sábio segundo o mundo. Não sobra pedra sobre pedra. E a reação de cristão é o desespero absoluto. Sim. Ele se joga no chão como se estivesse morto e grita algo como: "E agora? Acabou tudo para mim." É o fundo do poço. É o momento em que ele reconhece não apenas que errou o caminho, mas que ele é totalmente incapaz de se salvar sozinho. E é aí que tudo muda. Paradoxalmente, é nesse ponto de total impotência que a esperança pode finalmente aparecer. E ela aparece. A atitude do evangelista muda completamente. A dureza some. Incrível. Ele o pega pela mão, o levanta e diz que todo pecado pode ser perdoado, que ele só precisa crer. Cristão, ainda tremendo, pergunta com a voz fraca se a porta estreita ainda o aceitaria. Ele teme que, depois desse desvio, a porta tenha se fechado para sempre. Exato. É um medo muito humano, né? O medo de que o nosso erro foi grande demais, de que a segunda chance não existe. E a resposta é sim. Sim. Evangelista garante que o homem da porta o receberá, mas deixa um último e sério aviso. Cuidado para não se desviar novamente. A lição tinha que ser aprendida. E então, a cena se encerra de uma forma linda. Aquele homem severo. Ele o beija no rosto, sorri para ele e deseja sucesso. Que virada! E o cristão, sem falar com mais ninguém, sem se arriscar em outra conversa, corre de volta para o caminho certo. E só respira aliviado quando seus pés estão de volta na trilha que ele nunca deveria ter abandonado. É uma passagem extraordinária. Ela mostra que o grande conflito espiritual muitas vezes não é contra um mal evidente, mas contra uma bondade falsa. Uma bondade falsa. O caminho da moralidade e da legalidade não parece mal. Pelo contrário, parece virtuoso. Mas é uma virtude que se baseia na força humana. E por isso está fadada ao fracasso. A história nos alerta para sermos muito críticos com conselhos que prometem resultados sem processo. Alívio sem sacrifício. Então, resumindo a grande lição aqui, a jornada do cristão nos mostra que os conselhos mais perigosos não vêm com chifres e um tridente. Definitivamente não. Eles vêm disfarçados de bom senso, de lógica, de um apelo irresistível ao nosso desejo por uma vida mais fácil e confortável. Eles oferecem um alívio que no fim só aumenta o peso que a gente carrega. Exatamente. O que nos leva de volta à pergunta inicial, mas agora para a gente refletir.
Quais são as vilas da moralidade e os conselhos do Senhor sábio segundo o mundo que encontramos hoje? Podem ser filosofias de autoajuda, ideologias políticas ou até conselhos bem intencionados de amigos que nos dizem para escolher o que é mais confortável em vez do que é certo. Certo. A questão que fica é: como podemos, no meio do nosso próprio cansaço e desespero, discernir entre um atalho que nos afasta do nosso propósito e um verdadeiro caminho de sabedoria? Uma reflexão poderosa para a semana. A jornada de cristão, claro, está só começando. E teremos um novo episódio para explorar os próximos desafios que ele enfrenta a partir deste mesmo livro. Deus abençoe todos os ouvintes.